139, que eu falei que eu estava lendo esse salmo e o Espírito Santo foi fazendo algo no meu coração. Eu comecei a estudar os salmos, a ver que o que levou Davi a escrever esse salmo. Tem até fazendo um estudo, até tem uma parte que fala assim que tem alguns estudiosos que colocam esse salmo aí dizendo que foi Zacarias que escreveu, mas a gente não vai entrar em detalhes, a gente perde muito tempo a respeito disso, mas o que mostra para nós aqui que foi Davi que escreveu esse salmo. Ainda fala o salmo Davídico, amém? Amém. Salmo 139, daqui a pouco a gente vai estar lendo. Vamos orar, colocar nossa vida diante de Deus. Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós somos gratos, meu Deus, por poder estar aqui nessa noite, adorando o Senhor. Como foi bom, Pai amado, esse momento aqui de adoração. Oh, meu Deus, na adoração nós podemos entender, Pai amado, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Como foi ministrado aqui, Pai amado, nós não podemos viver sem Ti. Como o Senhor usou aqui, Pai amado, a gente usa, meu Deus, para trazer, Pai amado, este cântico, Pai amado, dizendo que, meu Deus, nós não conseguimos viver sem o Senhor. Isso é real. Porque a Tua palavra diz, Pai amado, que sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, Pai amado, nós não podemos fazer nada. Deus, em nome de Jesus, continua falando conosco aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, para que a gente venha ter uma semana abençoada, uma semana na Tua presença. Meu Deus, aonde o Senhor venha, oh meu Deus, desvendar os mistérios, oh Pai amado, meu Deus, que está nos céus, meu Deus, que está na Tua palavra. O Senhor venha desvendar sobre as nossas vidas, meu Deus, essa semana. Nós podemos, oh Pai amado, oh meu Deus, andar em vitórias, oh Pai amado, oh Deus, dizendo que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, que o Senhor possa trazer cura aqui no nosso meio, cura física, cura emocional, cura espiritual. Meu Deus, que o Senhor venha agir, meu Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por esse momento aqui. Orando, meu Deus, por aqueles que não estão aqui, ó Pai amado, no nosso meio essa noite, os nossos irmãos. Meu Deus, que por algum motivo, ó Pai amado, não está aqui, nós não queremos ser juízes deles, ó Pai, Senhor. Mas nós queremos orar, ó Pai amado, meu Deus, para que, Deus, se tem algo, meu Deus, onde o inimigo está segurando, meu Deus, essas pessoas, Deus, nós declaramos essas correntes quebradas, ó nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós declaramos, ó Pai amado, os nossos irmãos aqui conosco, Pai amado, servindo o Senhor, amém, adorando o Rei dos Reis, adorando aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai amado, e pedimos as suas bênçãos sobre essas vidas também, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, esse Salmo 139 ele tem 24 versículos e talvez a gente vai estar lendo aqui, da maneira que a gente for, o Espírito Santo for falando conosco aqui, a gente vai estar lendo aqui por partes, da maneira que eu fui buscando de Deus aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. No final, a gente terminar aqui, daqui mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas. Às vezes eu falo isso aí, demora muito, mas não demora muito não. Hoje é 8h13 ainda. Antes vai estar passando um vídeo aqui, tem 3 minutos, acho que 3 minutos e meio mais ou menos. É curtinho, é do Salmo 126, que eu falei aqui naquele dia. Aí eu busquei lá e falei, bom, isso tem como você fazer, e ele, um menino inteligente, ele já fez aqui, a gente vai estar assistindo depois. Amém. E vai ser muito bênção para as nossas vidas. Então esse Salmo aqui, 139, quando você começa a ler, não sei se você, todo dia você lê Salmos, não sei de quanto tempo você lê, mas os Salmos e Provérbios, que é bom você ler pelo menos um capítulo por dia. Que tem, Provérbios tem muitos ensinamentos para dar para a gente. Os Salmos, quando você lê, você tem uma leitura diária, normal, mas lê um Salmo, você vai ver como que é bênção para a tua vida. E esse Salmo 139 é um Salmo muito bonito. Quando você começa a ler ele, começa a querer ver o porquê que o salmista fala de tudo isso. Você vê que é um salmo, é muito bonito o salmo, e o salmista ele está falando aqui, Davi, ele está falando para nós aqui
sobre os atributos de Deus que ele fala nesse salmo. Quando você começa a ler, você vai ver isso, né? Ele querendo mostrar os atributos de Deus, não somente mostrando, mas fazendo como uma oração. Se você começa a ler o Salmo 139, você vai ver que parece uma oração pessoal ali de Davi, em forma de poesia, porque salmos é cânticos. Amém? Amém. Então ele fala aqui dos atributos de Deus. Ele traz aqui, né, uma exposição aqui grandiosa aqui do Senhor e como nós somos pequenos. É o que o Salmo 139 começa a mostrar para nós aqui. Então o Salmo 139, como eu falei aqui, ele é organizado, o salmista organiza ele em 4 partes. Você vai ver que em cada 6 versículos ele está falando de um atributo de Deus, né? Vocês que já leram aí. No primeiro, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala da onisciência de Deus. Depois do 7 até o 12, ele vai falar da onipresença de Deus. Vai ser ele mostrando os atributos de Deus, a grandeza de Deus e como nós somos pequenos. Depois do 13 até o 18, ele fala da onipotência de Deus. E depois do 19 até o 24, ele vai falar da santidade de Deus. Então, tem muitas coisas que fala aqui nesse salmo. Então, a onisciência, a onipresença e onipotência são atributos de Deus que nós vemos aqui, né, que são incomunicáveis. Por que fala assim, incomunicáveis? Porque são atributos que não podem ser transferidos para o ser humano. Mas o quarto que ele fala aqui sobre a santidade, aí é um atributo comunicável, ou seja, é um atributo transferível, porque Deus pede isso para nós, né? Deus fala conosco, sede santo, porque eu sou santo. E é tão interessante que fala isso lá no Velho Testamento, né? Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, se você abrir lá, você vai ver que Deus falando, sede santo, porque eu sou santo. Então lá no Velho Testamento, depois você vai ler lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, você vai ver Pedro repetindo esse versículo que está lá em Levítico. E ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Então você vai ver que esse atributo de santidade de Deus é um atributo que ele transfere para nós e ele exige que a gente seja santo. Ele fala para nós, para a gente ser santo, ou seja, ser separado para ele. Às vezes você fala de santidade com uma pessoa aí que ainda não entregou a vida para Jesus ainda, você fala, né, que ele deve ser santo, ou que você também é santo, eles vão tirar sarro da tua cara, né? Porque santo para eles, né, é alguém que foi canonizado, que fez um grande milagre, então aquilo lá é santo, aquilo lá não pode tocar, né? Mas Deus fala para nós, você tem que ser santo, ou seja, você tem que ser separado. Eu te chamei para ser separado. Então nós temos que entender a santidade de Deus e querer andar em santidade também. Então, um dia eu ministrei aqui e falei que santidade não é a gente entrar num lugar fechado, numa redoma de vidro ali, e dizer agora eu sou intocável, eu sou santo. Não, a tua santidade você tem que demonstrar ela lá no mundo. Demonstrar que você foi separado, que você é santo porque Deus te separou para andar em santidade. Então, santidade é algo que você vai conquistando no seu caminhar. Tem muitas coisas que o inimigo vai te oferecer para fazer com que você saia dessa santidade. Mas se a gente olhar para Deus, né, e voltar para Deus, pensando nesse Salmo 139 que nós vamos ver aqui, eu tenho certeza que cada dia mais a gente vai querer buscar Deus e querer andar mais em santidade. Amém? Então, o Salmo 139, versículo 1 diz assim, Salmo de Davi, né? Tu me sondastes e me conheces. Tem tradução que fala assim, tu me sondas e me conheces, né? Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Nesse versículo 6, talvez,
na tua tradução está escrito assim, ó, tal conhecimento, não sei se na tua está conhecimento, né? Tal conhecimento é maravilhoso para mim, tão alto que não posso atingir. Queridos, quando ele fala assim desse tal conhecimento, ele falando, né, como Deus conhece ele. Olha que coisa tremenda, quando tal conhecimento é tão maravilhoso para mim que eu não posso atingir. E aqui, quando ele está falando nesses 6 primeiros versículos aqui, ele está falando sobre a onisciência de Deus, aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas. Amém? Amém. Então, nos 6 primeiros versículos, o salmista apresenta um Deus onisciente. E ele começa a sua oração dizendo aqui que o Senhor é aquele que sonda e o conhece. E esse sondar aqui nesse texto, que eu estava buscando aqui, ele transmite aqui, um sondar, quer dizer cavar, penetrar ou alcançar o mais profundo. Queridos, olha que coisa interessante quando você começa a estudar o Salmo 139, somente nessa primeira palavra aqui, da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus, que fala assim, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando ele fala assim, Senhor, tu me sondas, ou seja, o Senhor alcança em mim o mais profundo do meu ser. Coisa que nem ele mesmo, que depois você, quando você estiver estudando esse salmo, estiver buscando mais, você vai ver que mostra algo aqui, que Deus nos conhece muito além do que nós mesmos. Deus te conhece muito mais do que você conhece você mesmo. Porque foi Ele que nos fez, Ele que nos criou. Né? Então, ao dizer aqui, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara aqui que Deus sabe mais sobre a sua vida do que Ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do seu ser, onde nem mesmo Ele é capaz de ir. É o que Davi está falando aqui. Né? Então, a partir aqui, do verso 2, o salmista fala aqui sobre um Deus que conhece cada momento do seu cotidiano, ou seja, cada momento do seu dia a dia. Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe, o teu dia a dia, 24 horas da tua vida, Deus sabe, Deus conhece. Né? Mas o salmista vai ainda mais além aqui, ó. Ele declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Fala para o teu irmão assim, o que você anda pensando? Você está vendo? O salmista está falando para nós aqui que Deus, Ele percebe de longe os nossos pensamentos. Será que a gente tem agradado a Deus com aquilo que sai da nossa boca? Será que a gente tem agradado a Deus, com aquilo que nós fazemos, nossas ações? Porque isso as pessoas veem. Mas e os nossos pensamentos? Será que os nossos pensamentos têm agradado a Deus? Então a palavra de Deus mostra aqui o salmista falando que ele percebe de longe os nossos pensamentos. Então aqui, e eu comecei a meditar, o Espírito Santo foi trazendo algo, quando eu parei isso aqui, ó, ele declara que Deus de longe, percebe de longe os nossos pensamentos. Eu comecei aqui a lembrar de quando o profeta Samuel, ele foi ungir Davi. O profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi, ele ficou ali impressionado com a aparência de Eliabe, que era o irmão mais velho ali de Davi. E quando vai entrando ali os irmãos, ele fica ali pensando, esse é o rei. Não fala que ele fala. Então já mostra para nós como que Deus, Ele sabe daquilo que a gente pensa. Porque se você, não precisa abrir não, mas olha que daí, quando o profeta Samuel está dessa maneira, vendo ali, aquele entrando alto, bonito, forte. O 1 Samuel 16:7 fala assim, ó, Deus falando com ele, não atentas para a sua aparência. Você já imaginou, você pensando em alguma coisa, Deus já fala. Depois se a gente ouve, audível mesmo a voz de Deus, ó, o que você está pensando aí? Olha que coisa, E aqui Deus fala com ele, fala assim, ó, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Quando mostra aqui, né, tem tradução aí que é diferente. Tem tradução que fala assim, que o Senhor pesa o coração. Então, aqui falando para Samuel só estava pensando, hoje esse aí deve ser o rei de Israel. Deus já falou, olha, os homens olham para a aparência, mas eu peso o coração. Ou seja, eu sei o pensamento de cada um de vocês. Olha como que é forte isso, querido. A gente dizer que a gente serve a Deus, que a gente está na igreja 24 horas por dia e... 24 horas por dia, sempre vai ficar aqui dentro. Mas servindo a Deus, a gente pensa, eu sirvo a Deus, isso aqui, você está na igreja, isso aqui na frente dos irmãos, mas e quando você não está na frente dos irmãos? E quando você tem que fazer alguma coisinha ali, né, às vezes até para tirar um certo proveito, né, para você, como que você age? Você age com malandragem? Você está vendo como que... Né, e essa palavra, eu comecei a ler o Salmo e veio como um confronto para mim. E nós precisamos ler a palavra de Deus e ela precisa nos confrontar. Quem somos nós, né, longe de irmãos que servem a Deus também, que sabem que a gente é crente? Quem somos nós em algum lugar bem longe de onde a gente mora, onde ninguém te conhece? Quem é você aonde que ninguém está vendo, ninguém está te vendo? Quem é você? Então a palavra de Deus mostra para nós aqui, né, nessa onisciência de Deus, não tem como a gente fugir. Nós temos que ser dele 24 horas por dia. E entender aqui, né, que Deus, ele não está interessado em olhar para a nossa aparência e não. Ele tem que olhar para o nosso coração. Porque se Ele tem o nosso coração, querido, Ele nos tem por inteiro. Então nós temos que entender isso. Quem somos nós? Né? Longe dos nossos irmãos, longe daqueles que nos conhecem. Quem somos nós? Então, trazendo isso aqui para nós, querido, né, sobre esse Deus aqui, a onisciência de Deus. Na antiguidade, até marquei que os povos tinham aqui um entendimento territorial de suas divindades. Né? Quando a gente fala assim na antiguidade, a gente vive isso aqui também. Né? Em todos os lugares, isso não mudou. O que eu estou trazendo aqui? Né, os povos, né, tinham e têm ainda um entendimento territorial. Porque cada cidade possui um Deus. Já parou para pensar nisso? Cada cidade possui, né, o Deus deles ali. E eles pensam que dentro dos limites daquele território, tal divindade ali reina, conhece, né, e protege os seus fiéis. É isso que eles têm, querido. Né? É um Deus que, o Deus divisório, para aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo. O Deus do Tabom é o outro. O Deus de Orfim é o outro. Então o que eles têm, né, um entendimento? E antigamente, parece que era mais sério ainda isso. Então eles tinham um Deus, e dentro daquele limite territorial, eles buscavam esse Deus, porque eles colocavam toda a confiança, né, nesse Deus, nessa imagem, porque diziam que aquela imagem, aquele Deus, é que ia proteger eles ali. E quando você olha aqui, né, para o Salmo aqui, 139, você vê aqui que o salmista aqui, ele rompe, né, e desconsidera esse conceito, falando desse Deus aqui. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Ele apresenta esse Deus aqui, ele não conhece apenas aquilo que está dentro, né, das fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem. Olha como que ele já começa nesse salmo aqui, desconsiderar tudo isso que as pessoas viviam lá no passado. Né? Tem uns que devem estar presos nisso ainda. Olha a grandiosidade do nosso Deus, querido. Nosso Deus, ele não se limita em apenas um bairro onde você mora. Ele é Deus, e Ele é Deus sobre todas as nações. Então o Salmo 139 mostra isso para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui de um Deus desconhecido, e ele quer mostrar para essas pessoas que está preso nisso ainda. Olha aqui para você ver. Abre aí comigo. Eu vou abrir também para a gente ler.
Atos 17. Atos capítulo 17. Deixa eu ler aqui, depois a gente volta aqui no texto. Atos capítulo 17, a partir do versículo 22. Ele vai falar aqui. E ele diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Olha só como ele começa a falar aqui com o povo de Atenas. Areópago é um lugar ali, quando você entra num lugar que está cheio de imagem, né, que eles colocam lá, os deuses lá, que eles vão, de alguma forma, né, antigamente a gente queimava vela, né? Mas é um areópago ali, então tem todas as imagens ali. E aqui o apóstolo Paulo vem e já fala para os homens atenienses: em tudo, né, vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, olha só, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Não tinha imagem. Ao Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam, eles também prestavam ali alguma homenagem para aquele Deus ali, né? E ele diz aqui: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Esse tateando aqui, querido, ele está comparando uma pessoa que é cega. Será que você vai tateando, você vai poder encontrar? Né? E ele fala aqui, porque nele vivemos, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele está falando para nós aqui, né, o apóstolo Paulo falando de um Deus desconhecido, um Deus que, né, eles honravam esse Deus mesmo sem conhecer, e ele começa a falar desse Deus. Porque eles buscavam um Deus ali, e como eu falei aqui, territorial, então eles tinham um Deus ali, oferecia sacrifício ali, honrava da maneira deles ali, né, cada Deus de uma forma. Mas eles eram tão religiosos que eles tinham ali um lugar ao Deus desconhecido. Eles honravam sem conhecer. E nós que conhecemos, será que a gente tem honrado? Queridos, então, esse Salmo 139 aqui é algo para nos despertar, para a gente olhar aqui para a palavra de Deus, né, e saber que Deus, Ele nos conhece de uma forma assombrosa, como fala no Salmo. Ele nos conhece de uma forma assombrosa que nem mesmo nós nos conhecemos da maneira que Deus nos conhece. Né? Um pai, né, ele conhece o pensamento do filho? Não conhece. O filho conhece o pensamento do pai, o marido conhece o pensamento da esposa, a esposa conhece o pensamento do marido, por mais que
E um ama o outro, ele não conhece os pensamentos um do outro, né? Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Ele é onisciente. Amém? Então o salmista está trazendo esses 6 primeiros versículos para nós, mostrando, né, a grandiosidade, né, de Deus conhecer todas as coisas, de Deus nos conhecer. Amém? Amém. Então aqui, acredita-se que, esse aqui foi um estudo que eu fiz aqui, né, acredita que cerca de 10 mil pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. Muitos desses pensamentos ocorrem no grau em que nós mesmos não percebemos, é inconsciente isso. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. Você vê a grandiosidade desse Deus. Por isso o salmista diz aqui que Deus também conhece cada uma de nossas palavras antes que elas chegassem na nossa língua. Como que pode, querido? Então a gente tem que olhar para Deus e falar assim: nossa, Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, e eu tenho prazer em servir o Senhor. Amém. Porque tem tantas pessoas que não têm prazer em servir a Deus. Fala que é crente, mas não tem esse prazer de querer estar fazendo algo para Deus. É apenas nome, querido. E nome não vai mudar a vida dele. Apenas dizer que é crente, ele não vai ter uma vida transformada. Mas se ele entender, né, como esse Deus é grande, e ele querer, né, cada dia mais buscar esse Deus, andar em santidade, querer conhecer, né, como Deus é onisciente e sabe todos os pensamentos dele, sabe, né, o dia a dia dele, né, 24 horas, Deus sabe tudo que ele está fazendo. Se ele parar para pensar nisso, a vida dele é transformada. Foi como eu falei, estava ministrando na emoção, quando a pessoa vai pecar, ela faz isso aqui, ó, né? Olha para os lados para ver se tem alguém vendo. Mas a partir do momento que você tem e conhece, né, esse Deus maravilhoso, sabe que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, quando aparece algo que você vê que é errado, em vez de você fazer assim, você faz assim, ó. E você vai ver que Ele está te olhando, e aí você não vai cometer o erro. Porque você vai entender, né, como esse Deus é grande, e os olhos dele estão 24 horas sobre a tua vida. Então nós precisamos desse Deus, nós precisamos entender, né, a onisciência desse Deus, de como Ele nos conhece. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Amém? Amém. E daqui a partir do 7 até o 12, ele fala da onipresença de Deus, né? Ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha casa, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha o que ele está falando aqui, querido. Ele está falando da onipresença de Deus. Ele está falando dos 3 atributos. Nós falamos do primeiro aqui, né, que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele nos conhece, Ele sabe os nossos pensamentos, e aqui ele fala da onipresença. Ele está presente conosco 24 horas. Amém. Ele fala assim: para onde que eu vou fugir do teu espírito? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu, né, fizer no inferno, na minha casa, tem tradução que fala: se eu descer o mais profundo abismo, lá tu estás também. Aí ele não fala que lá o Senhor está vendo, não. Ele fala assim: lá o Senhor estás também. Ou seja, a presença dele, querido, é conosco 24 horas. Amém. Aí, se a gente entendesse esse salmo e começasse a viver esse salmo, você ia sentar numa cadeira aqui, ó, e você ia olhar para o lado e falar assim: ó, o Senhor está aqui comigo. Amém. Queridos, e quando você começa a buscar nesse salmo, querer ter entendimento desse salmo, você já começa a falar: nossa, Deus sabe todos os meus pensamentos. Deus está presente comigo aqui a todo momento. Para onde que eu vou fugir? Não tem como, eu preciso ter uma vida transformada. Eu preciso.
Às vezes quando a gente fala assim, aquele lá é louco falando sozinho. Às vezes tem gente que é louco falando sozinho, mas às vezes tem gente que reconhece que Deus está presente ali. E ele vai falar sozinho também. Você pensa que está falando sozinho, mas você está falando com ele, que ele está do teu lado. Amém. A gente precisa entender isso, saber que Deus ele está do nosso lado 24 horas. Não tem como fugir da presença dele. Amém? Amém. Então, a primeira reação de um pecador diante da grandeza e da santidade de Deus, de um Deus onisciente, onipresente, é tentar escapar. O pecador ele tenta escapar de qualquer jeito. Esse sentimento, se você olhar esse sentimento de fuga, ele pode ser percebido desde lá do início. Se você ler ali Gênesis capítulo 3, você vai ver ali que Adão, lá no Éden, ele tentou fugir de Deus porque ele errou. Ele comeu do fruto que era proibido. A primeira reação que vem, quando a palavra de Deus fala assim lá em Gênesis capítulo 3, na viração do dia, ele escutou a voz do Senhor, o que ele faz? Ele tenta esconder. Esse salmo nos leva a isso, querido, a olhar para isso e falar assim, como que Adão ia esconder de um Deus que formou ele, que formou ali o paraíso, que pôs ele lá dentro, que sabia até uma folha que caía de uma árvore ali, Deus sabia. Como que esconder desse Deus, querido? Mas olha para você ver que o pecado nos leva a querer esconder de Deus. Desde lá no começo, o pecado faz com que um homem queira esconder de Deus. E a palavra de Deus fala para nós que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas você acha que essa separação vem da parte de Deus ou vem da parte do homem? Porque Deus, a palavra de Deus fala que Ele não quebra a aliança conosco. De Deus não tem como a gente esconder, não tem como a gente separar dele. Mas o pecado causa isso. O homem que anda no pecado, ele anda separado de Deus. Mas Deus conhece os pensamentos dele, Deus está com ele a todo momento, só que Deus não pode agir. Mas como que é sério isso? Mas a gente quer que Deus age na nossa vida, mas muitas vezes a maneira que eu estou andando, não tem como Deus agir na nossa vida. Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, a gente causa essa separação. E a palavra de Deus fala que Deus não habita onde há pecado. Ou seja, não é que Deus não pode, não, Ele pode, Ele não pode agir. Às vezes nós falamos, mas por que então que acontece esse dia? Eu vi um vídeo, foi tão interessante que eu gostei. Uma moça fez uma pergunta para ele é historiador. Rodrigo Silva. Um homem inteligente demais. O conhecimento da palavra de Deus tremendo. Fez uma pergunta para ele e falou assim: olha, se Deus sabia que o filho de Ezequias, cortando aqui, só para a gente tomar muito tempo, Ezequias foi um rei lá, todo mundo já conhece a história de Ezequias, e ele sofria ali com uma enfermidade, ele ia morrer. E o profeta chega para ele e fala assim: coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. E a palavra de Deus fala assim, que ele vira o rosto, ele chora, ele fala com Deus, fala: o Senhor sabe, lembra-te que eu tenho servido o Senhor com o coração inteiro. E a palavra de Deus fala que antes do profeta sair, Deus manda o profeta voltar, vai lá, fala com o rei, fala: olha, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele, e ele vai ter vitórias ali nas guerras, muito difícil, vocês conhecem essa passagem. Só que nesse determinado tempo de 15 anos ele tem um filho, e esse filho só faz coisas ali, depois que cresce, ele só faz coisas que desagradam a Deus. Aí essa moça faz uma pergunta para ele e fala assim: olha, se Deus sabia que ele ia ter esse filho, que só ia causar desgosto, por que Deus permitiu? É interessante as perguntas dessas quando faz, Se Deus sabia que Satanás ia causar essa bagunça que causou, por que ele criou Satanás? Ele criou Lúcifer, um anjo de luz. Ele se tornou ali no demônio. E quando fez essa pergunta para ele, ele leva lá para o livre-arbítrio. Olha como que é, depois que vocês assistem aí, como que é interessante isso.
por causa do livre-arbítrio, né? Deus não pode mudar a escolha do homem. Por causa Deus nos deu livre-arbítrio, nós temos que tomar cuidado se a gente tem esse livre-arbítrio para a liberdade ou se a gente tem esse livre-arbítrio para a libertinagem. Nós temos que tomar cuidado com isso. E aí, nesse vídeo aí, curtando e falando, ele fala assim, olha, isso aí é simples. Ele vai dar aula aí, né, para alguns alunos e fala assim, olha, vocês vão me dar uma nota, 0 ou 10. Não tem meio termo, é 0 ou 10. E eu vou levar essa nota, né, para o meu diretor. E ele fala assim, aí vocês vão dando a nota. Aí eu cato todas aquelas notas e levo para minha casa. Aí eu vou vendo aqui, 10, 0, 10, 10, 0, 0, 0. Aí, né, ele cata todas aquelas notas ali, né, que ele pegou 10, ele separa todas aquelas notas 0, ele pega e queima tudo ali. E só leva as notas 10 lá para o diretor. O que o diretor vai pensar? Ele é um excelente professor, foi aceito ali 100%, mas ele estava agindo correto? O livre-arbítrio que Deus deu, querido, se ele, né, sabe que vai nascer uma pessoa, né, e ele sabe, nós vemos aqui que ele conhece todos os nossos pensamentos, ele sabe. Então, se ele sabe que vai nascer um, né, que vai desonrar ele, e ele pega e não deixa nascer, ele destrói, que livre-arbítrio que ele está dando? Ele vai contra a palavra dele, e Deus não vai contra a palavra dele. Aquilo que está escrito é aquilo que se cumpre. Nós temos que entender isso. Então ele podia olhar e falar, Lúcifer vai se rebelar contra mim, então eu não vou nem criar ele. Aonde está o livre-arbítrio? Então Deus te deu o livre-arbítrio, que a gente vem usar o livre-arbítrio para a liberdade em Cristo. Amém. Não para a libertinagem. Amém? Amém. Então a gente vê, né, tantas coisas aqui nesse salmo, né, que aqui ele está falando sobre a onipresença de Deus e Adão tentando fugir. Não tem como. Por mais que esconde, Deus chegou ali, já sabia onde ele estava. Você vê o profeta Jonas. Quando Deus fala com o profeta Jonas, o que ele faz? Não, eu vou fazer. Quando era para ele ministrar lá em Nínive, ele pega, foi uma coisa que Deus falou, você vai para a direita, ele pegou e foi para a esquerda, tentando fugir de Deus. E ele foi, né, cada vez caminhando mais profundo. Um dia eu ministrei isso aqui. A palavra de Deus fala assim, que ele vai para Tarsis. Se você faz ali um estudo, você vai ver que para ir para Tarsis só vai descendo. Ele vai até o porto, ele desce até o porto, ele vai ali até o navio, e do navio ele desce até o porão, e depois ele é jogado dentro da água e vai lá para as profundezas. Quando a gente tenta fugir de Deus, andar na contramão das coisas de Deus, você só vai cada vez mais descendo no fundo do poço. Foi o que aconteceu com Jonas, tentando fugir de Deus. E esse salmo fala para nós, olha, você pode subir até as maiores alturas ou descer na maior profundidade. E lá o Senhor também está. Não tem como fugir dele. Então aqui, o Salmo 139, né, o escritor aqui, ele entende que o quanto isso é inútil, né, fugir da presença de Deus. Jamais poderemos fugir do Deus onipresente. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá, seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. Olha como que é interessante isso, né? E agora nós vemos aqui na sequência aqui do Salmo 139, o salmista vai, né, ele fala de um Deus onisciente, um Deus onipresente, e ele mostra agora a onipotência, né, a onipotência na criação do homem aqui. Onipotência, ou seja, o poder de Deus aqui na criação do homem. Então ele fala aqui, ó, versículo 13: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais
em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. São grandes. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Queridos, olha para você ver, ele falando aqui, de Deus, do poder de Deus, somente na criação dele. Você vê o poder de Deus na nossa criação. Agora, você vai buscando, como esse Deus é poderoso, quantas coisas, que a gente vê o poder de Deus agindo, em quantas coisas você vê ali o poder de Deus se manifestando, e ele vê aqui o poder de Deus na maneira que ele foi feito. Você já parou para pensar isso? O poder de Deus, enquanto você foi formado no ventre da tua mãe. Por isso que quando você começa a ler esse salmo e querer entender por que ele está falando isso, você vai descobrir coisas tremendas, querido, de como esse Deus é maravilhoso. E ele mostra aqui Deus como um artesão perfeito que constrói a sua obra de arte no lugar mais improvável. Eu fui pesquisar isso. Você é uma obra de arte de Deus. Amém. Você foi construído no lugar mais improvável. Olha para você ver como que é tremendo. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno, e ali o enxerga com clareza e perfeição. Olha como que é esse Deus, querido. Você foi formado dentro da barriga da tua mãe, lá tudo escondido, e lá Deus já te via. Amém. Lá Deus estava te formando, querido. E é tão tremendo que nem um cientista sabe como que isso acontece. Como que o osso é formado dentro do ventre materno. E é tão tremendo, você vai procurando essas coisas. O salmista diz que Deus o teceu no ventre da sua mãe, como um tecelão perfeccionista, que cuida detalhadamente de cada filho que é entrelaçado. Assim Deus forma o homem. Depois de 3.000 anos, olha só esse aqui que eu fui ler. Depois de 3.000 anos, o Salmo 139 foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Olha para você ver que coisa tremenda. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Começa a prestar atenção, olha. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. Olha que coisa interessante. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético, organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimos de metro. Mas ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética é embaraçado. Você consegue ver o poder de Deus nisso na tua vida? A ciência não sabe responder exatamente como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem entretece o homem. Aí você vai entender, mas como que isso é provado? Eu assisti um vídeo também e fui ver esse vídeo de novo, querido. O nosso DNA tem o nome de Deus. O teu DNA tem o nome de Deus. Amém. Então será que isso, você fala assim, isso é coincidência? Se você pegar o DNA, a gente podia ter colocado um vídeo para a gente ver, depois vocês vão ver isso aí. Você vai contar ali no DNA, de uma parte na outra tem um determinado número. Aí vem contando, aí para ali aquela série, depois vai contando de novo, então vai dando lá o número. E no hebraico, a letra é correspondida por número. Cada número que dá ali, entre esses espaços, vai dar o nome de Deus. Você acredita nisso? Olha que coisa tremenda. Olha como que Deus nos formou. Então, quando você começa a olhar dessa forma, você olha para o Salmo 139 e fala assim, Deus, como o Senhor sabe todas as coisas da minha vida. O Senhor está presente comigo a todo instante e o Senhor é o Todo-Poderoso. É o que mostra o Salmo 139. Então, nós precisamos viver esse Salmo. O apóstolo Paulo,
Mais tarde, eu creio que olhando para esse salmo, ele escreve ali em Romanos 11:33, ele escreve assim, ó, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Porque eu creio que ele olhou para esse salmo 139 e falou assim, não tem como fugir desse Deus. Amém. Ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aí, terminando aqui, mostra para nós a santidade de Deus. O versículo 19 até o 24 fala assim, ó Deus, tu matarás de certo ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Deus, aqueles que te odeiam, e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui ele está mostrando para nós sobre a santidade de Deus. E algumas pessoas aqui talvez não conseguem entender aqui a última parte desse Salmo 139. Alguns pensam aqui que essa última parte não se harmoniza, com o restante do Salmo. Mas se você olhar aqui, é fácil perceber que essa última parte é a única conclusão possível aqui, depois que o salmista aqui refletir sobre a grandeza de Deus. Ele não está dizendo para nós aqui que ele odeia os inimigos dele. Não é isso que ele está dizendo nesse salmo, se você fazer um estudo. Porque senão você vai contra a palavra. Porque a palavra de Deus fala que você tem que orar pelos teus inimigos. Você tem que orar para aqueles que te perseguem. Aqui o salmista está falando que ele odeia aqueles que não conseguem enxergar Deus dessa forma. Ele está falando que ele odeia os inimigos. Ele está falando dos inimigos dele. Ele está falando daqueles que blasfemam contra Deus, daqueles que não querem reconhecer Deus. É isso que ele está falando nesse salmo, querido. Então nós temos que olhar aqui, e esse salmo 139 aqui nos ensina que é possível permanecer aqui, não é possível permanecer aqui o mesmo após conhecer um Deus grandioso que mostra esse salmo 139, um Santíssimo Criador e sustentador de todas as coisas. E depois eu coloquei aqui, se dissermos que conhecemos a Deus, mas não nos indignamos com a rebelião do pecador contra Ele, será que a gente reconhece mesmo esse Deus? Será que a gente tem esse Deus como único Senhor e Salvador da nossa vida? Se dizemos que conhecemos a Deus, mas se aceitamos como algo normal a transgressão de sua lei, será que a gente realmente ama esse Deus? Que a gente fala aqui antes. Se dizemos que conhecemos esse Deus, mas se vivemos nossas vidas flertando com o pecado, será que realmente eu conheço esse Deus? Será que realmente eu entendo que Ele sabe todos os meus pensamentos? Será que eu entendo que Ele está comigo a todo momento? Será que eu respeito a santidade dEle e o poder dEle? Ainda conhecendo tudo isso e vivendo de uma maneira enganando a mim mesmo, vivendo na prática do pecado, será que realmente eu conheço esse Deus, o Salmo 139? E Salmo 139 nós temos que ler ele e meditar a todo momento. Nós se dizemos que conhecemos a Deus, mas fazemos tudo isso aqui que eu falei, então há algo de muito errado conosco. Nós conhecemos Deus da boca para fora. A gente está igual o Jó. Quando Jó fala no versículo ali, quando Deus vem, confronta ele ali, e ele fala assim: ó Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Querido, se eu quero conhecer esse Deus, não somente de ouvir falar, eu tenho que olhar para esse Salmo 139 e ver como que esse Deus é tão poderoso, e mesmo ele sendo tão poderoso, Ele habita e caminha conosco a todo momento. Esse Deus que nós temos que conhecer e apresentar Ele para o mundo. É esse Deus que as pessoas precisam conhecer. Não é um Deus que a gente fala de uma idolatria. Olha,
a idolatria vai te levar para o inferno. Às vezes nós, como cristãos, nós também somos idólatras. Porque idolatria não é somente a pessoa idolatrar uma imagem de escultura. Tem pessoas que idolatram um carro, idolatram isso, muitas coisas. Então a idolatria também vai nos levar para o inferno. Mas o que nós temos que entender e passar para as pessoas, querido, que não é para eles ficar presos numa idolatria que não vai mudar a vida deles. Porque se eu somente falar que a idolatria vai levar para o inferno, não tem mudança de vida. Mas se eu chegar e falar assim, que eu conheço um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus todo-poderoso, um Deus santo, e que você realmente conhece esse Deus e vive da maneira que Deus quer que você vive, querido, você vai levar esse Deus para as pessoas e vai haver transformação de vida. Amém. E é isso que Deus quer de nós, que a gente venha conhecer Ele. E esse Salmo 139, ele nos ensina, né, a conhecer esse Deus mais profundamente, porque Ele nos conhece, né, no mais profundo do nosso ser, e Ele quer que a gente conheça Ele também. Amém. Amém? Então, que a oração desse Salmo 139, né, que seja também a nossa mais sincera oração, querido, todos os dias da nossa vida. Amém. Que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração tem que ser a nossa oração de todo momento. Amém. Amém? Nós precisamos de Deus. E quando eu terminei de ler esse salmo, eu li aqui Salmo 126, no versículo 4, que fala assim: ó, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. E o vidinho que a gente vai ver aqui, ele fala que talvez na tua tradução, é uma outra tradução também. Ele fala assim: ó, faze-nos prosperar, ó Senhor, faze-nos prosperar, como as torrentes do Negueb. Ele presta atenção nesse vídeo. E você vai ver, né, quando fala assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Às vezes nós servimos a Deus e a gente ainda está preso num cativeiro, onde o inimigo nos cerca e não nos deixa conhecer Deus na grandiosidade que é esse Deus. Conhecer a santidade de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Às vezes o inimigo nos leva, né, para um cativeiro e nos aprisiona ali, e a gente não consegue enxergar esse Deus, né, na nossa vida diariamente. Tem muitas pessoas que se diz que servem a Deus, vivem no pecado, porque não conseguem entender e perceber que Deus está do lado dele 24 horas por dia. Não conseguem entender que Deus conhece os pensamentos dele. Não consegue entender o poder de Deus sobre a vida dele. E vive de uma forma desgarrada de Deus. Então nós temos que olhar para esse Salmo 126 e dizer: traze-nos, Senhor, de volta. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar com o nosso coração inteiro para Deus. Amém. Se nessa noite a gente está, né, se a gente olhar e ver que a gente está meio afastado de Deus, de alguma forma, essa noite a gente olhar e falar assim: Deus, traz-me de volta, porque eu quero ter esse conhecimento do Senhor. Amém. Nosso Deus é um Deus poderoso. Amém. Se Ele faz isso no deserto, se Ele faz no deserto, né, fazer com que brote ali, né, o que Ele pode, o que Ele não pode fazer na nossa vida. Presta atenção nesse vídeo para você ver. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Um deserto, e se você olhar não serve para nada. Mas quando Deus age, quando os milagres de Deus são derramados num lugar areia, que não serve para nada, você vai ver que naquele lugar as flores mais bonitas aparecem ali, porque o poder de Deus é manifesto. As nossas vidas, que às vezes parece que a gente está no deserto. A tua vida às vezes parece que é um deserto, mas o Senhor pode fazer florescer. Basta a gente olhar para este salmo, entender o que é Deus na nossa vida, para que o nosso deserto venha transformar em flores. Amém. Se coloque em pé, nós vamos orar. Deus. Feche os seus olhos. Coloque a tua vida diante de Deus. Talvez tenha algo na tua vida, talvez você já parou de orar nesse sentido. Talvez você nem ora mais. Mas o Senhor quer trazer isso de volta. Amém. Para que nós possamos mesmo orar agora com entendimento, sabendo como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. E a partir do momento que nós venhamos mesmo conhecer esse Deus maravilhoso na sua onisciência, onipresença, onipotência e santidade, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Amém. Nós temos que acreditar dessa forma. Nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis, sim. Impossíveis para o homem, mas para Deus tudo é possível. Então coloca algo no teu coração. Tudo é possível ao que crê. E você vem acreditar. Ainda que os teus sonhos parecem que são grandes, muito grandes, parece que está distante. Deus é aquele que faz milagres. Essa noite é noite de milagres. Coloca isso no teu coração. E nós vamos orar. Vamos orar acreditando nisso, que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Segura na mão do seu irmão. Eu vou orar aqui e você vai orar não pedindo para você. Você vai orar pelo teu irmão que você está segurando na mão dele. Mas você vai orar por ele, querido, na certeza, da mesma maneira que Deus mostrou para nós, né, que ele trouxe águas ali naquele deserto, e aquele deserto ali floresceu. Ele pode fazer com que aqueles sonhos que estava às vezes até apagado venha florescer. Que o Senhor venha mesmo suprir necessidades que somente Deus pode suprir. Que Deus venha fazer um milagre na vida do nosso irmão. Ora pelo teu irmão, não ora por você não, porque se você orar pelo teu irmão, ele vai orar por você. Todos nós vamos receber oração aqui nessa noite. Vamos orar. Feche os teus olhos e comece a abençoar a vida do teu irmão. Deixa o Espírito Santo falar através da tua boca. Deixa o Espírito Santo falar através da tua boca. Declara algo aí na vida do teu irmão, algo de bênção na vida dele. Seja a boca de Deus agora. Fala: Senhor, abençoa o meu irmão, prospera ele, Senhor. Visita ele, que ele venha conhecer o Senhor, que ele venha conhecer a tua onisciência, onipresença, onipotência, que ele venha conhecer a tua santidade, e algo venha ser transformado na vida dele. Começa a profetizar isso, começa a profetizar sonhos sendo realizados, começa a profetizar, que ele venha mesmo conquistar algo
Talvez as pessoas venham olhar e falar assim, como pode ele conseguir isso? Mas é Deus agindo na vida dele, é Deus prosperando, é Deus prosperando. Ó Senhor, faça-nos prosperar de novo, faça-nos prosperar de novo, traz-nos de volta, Senhor, a entender a tua grandeza. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor vem, meu Deus, derramar no nosso meio nessa noite, Pai amado. Oh meu Deus, bênçãos sem medidas, oh Pai amado, na vida de cada um, oh Pai amado. Prospera, Senhor, prospera, Senhor Deus, oh Pai amado, cada um que está aqui, prospera aqueles que não vieram, meu Deus, abra a nossa mente, meu Deus, oh Pai amado, para ter um conhecimento, meu Deus, maior do Senhor, oh Pai amado. Oh meu Deus, traz mesmo, oh Pai amado, algo sobrenatural no nosso meio, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, oh Pai amado, é que eu oro e abençoo, meu Deus, cada irmão, abençoo, meu Deus, o Ruth que está na frente, os filhos, oh Pai amado, em nome de Jesus, de cada irmão, Pai amado, que está aqui, oh Pai amado, orando nessa hora, ouve, meu Deus, a oração de cada um, a tua palavra diz, Pai amado, que ouve a oração do justo, e nós somos justificados pelo teu sangue, meu Deus. Como Deus vem de uma forma sobrenatural, abençoa, meu Deus, as crianças que estão na salinha, Pai, abençoa, meu Deus, a professora que está na salinha, Deus, em nome de Jesus, oh Pai amado, venha, meu Deus, de uma forma sobrenatural, meu Deus, não despeje ninguém aqui que estão de mãos vazias nessa noite, oh Pai amado, que possamos, oh Pai amado, meu Deus, tomar posse, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, aonde o inimigo está segurando, sendo quebrado a casa de corrente, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, libera, meu Deus, as bênçãos sobre a tua igreja, em nome de Jesus, oh Pai amado. E eu oro e abençoo cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Vem, dá um abraço ao teu irmão. Fala para ele assim, tem uma semana abençoada. Glória a Deus na vida dele. Em nome de Jesus.